O Senar Rio Grande do Sul é um dos pioneiros na disseminação de conhecimentos sobre agricultura de precisão. Oferece curso com 7 módulos e agora também apresenta as tecnologias em vitrines e oficinas durante eventos. A agricultura de precisão, na verdade, é a melhor gestão de todos os insumos e de toda a produção na propriedade rural. O que seria isso, né? Seria a utilização de sensores, a utilização do sistema GPS, a utilização de taxa variável de aplicação. Uma área de solo, ela tem diferenças em termos de fertilidade, em termos de umidade, em termos de ataque de pragas. Então, hoje, com a tecnologia do satélite, a tecnologia do drone, a tecnologia eletrônica de sensores, o agricultor pode monitorar a sua área em espaços menores ou em glebas menores, que a gente chama de grid. Então, a agricultura de precisão, ela é feita em grid. Um grid é uma subdivisão de uma área. Então, com todo esse pacote tecnológico, a gente pode tratar algumas áreas que precisam de tratamento, fazê-lo. Ou trabalhar com doses variáveis, maximizando a produtividade e reduzindo custos. Amostra de solo. Então, a primeira parte é a amostragem de solo, ou seja, não é uma amostra a cada 100 hectares, ou seja, diminuir o número de área para fazer uma amostragem. Então, o que a gente pensa? Aqui tem um tubo, né? Tá? E aonde que mostra o seguinte, tá? Aqui foi dividido cada amostra de solo para gerar uma análise de solo cada 1 hectare, ou seja, grid de 1, certo? Então, nesse grid de 1 são coletados de 15 a 20 sobreamostras para formar uma análise de solo. Então, praticamente nessa parte aqui foi coletado 69 amostras de solo com a subamostra. Primeiro passo, o tipo de solo, né? A cor, a textura, né? A profundidade a ser coletada, tá? A topografia, se é plana, se é encosta, se tem o que tem nas bordaduras. Isso é muito importante, e também a vegetação, tá? Daí após isso aí é largado os grids, né? Para conseguir ter o maior número de informação possível na parte de micronutriente e também textura do solo, tá? Então é o seguinte, aqui praticamente são 69 amostras de solo, ou seja, 69 análises de solo, numa área de 70 hectares, de 69 hectares, desculpa, tá? Com 1.380 subamostras. Então isso aí que é a parte para conseguir mais informação possível, certo? E também é o seguinte, aqui mostra a profundidade, né? Essa profundidade é muito importante, tá? E esse grid é o seguinte, é um quadrado, né? Praticamente, né? Em torno de 1 hectare foram feitos, tá? Aqui tem os equipamentos para a coleta de solo, tá? E esses equipamentos podem ser tanto quadriciclo como manual. Só se for área muito grande é complicado o manual, então se usa quadriciclo, certo? Tá. E uma coisa nós temos que observar, se é grid de 1, ou seja, é uma análise para 1 hectare, ou seja, nós temos assim, se for uma amostragem de 10 centímetros, o que nós temos? Nós estamos analisando 1.200.000 quilos de solo para conseguir o que vai para o laboratório? Apenas 50 gramas. Então, por isso que é interessante, na hora de fazer a coleta tem que ser muito cuidadosa. Após a amostragem de solo, o resultado de análise de solo, o que vai ser gerado? Os níveis de nutrientes que tem no solo, tá? Para que tudo isso? Para poder gerar um mapa de aplicação. Então, se for calcário, ou seja, a relação pH, saturação de base, um cálculo feito, tá? Nós vamos gerar a quantidade de calcário usar nessa área. E como vocês têm visto aí, o mapa, ele não é uniforme. Ou seja, no ponto vermelho vai ser muito mais calcário. E onde é o ponto mais verde, menos calcário. E tem uma parte ali que é cinza, não vai calcário. Né? Então o que eles estão fazendo? Se fosse na média 2 toneladas, nós estaria perdendo aquele produto aonde que vai na parte cinza que não é necessário. E aonde que é vermelho, que pede de 3 toneladas até 5.700, 3 toneladas até 5,7 toneladas,
lá ia faltar calcário. Então, por isso que essa amostragem é tão importante, né? Para poder gerar um mapa muito bem feito na parte de aplicação. Se nós pegar a parte do fósforo, tá? O que acontece? Fósforo sempre em relação com a argila. Esse mapa de aplicação vai ser gerado. O que aconteceu ali? Nas análises de solo, na coleta que foi feita, saiu o resultado seguinte: naqueles pontos mais em vermelho, aonde que foi mais produto, ou seja, mais fósforo para ser corrigido. Na parte cinza, aonde que não precisa de produto. Então, para poder conseguir alta produção, nós temos que corrigir essas manchas, para se localizar coleta de solo e depois aplicação nas manchas. Como é que você faz? Tudo georreferenciada. A vantagem do produtor é o seguinte: não desperdiçar produto. A produção é bem alta, porque é o seguinte, por que dá uma produção mais elevada? Porque é o seguinte, ali não está faltando nutriente, ou seja, não está faltando adubo, não está faltando alimento para a planta, tá? Então, aonde que, se tiver nesse ponto onde que não foi corrigido, é certo que vai faltar alimento para a planta e a planta não vai responder. Na terceira etapa, trataremos sobre o plantio preciso de sementes. Então, como a gente está demonstrando aqui, nós temos a diferença de velocidades de plantio. Nós temos um plantio realizado a 4 km por hora, outro a 8 km por hora e outro a 12 km por hora. Como o produtor pode bem ver, é gritante a diferença, o coeficiente de variação que a gente tem entre as diferenças de velocidade. E é importante salientar que o produtor fez um vasto investimento em adubação, fez um vasto investimento em tecnologia, sementes, e muitas vezes na hora do plantio ele perde um monte na produção. Por quê? Porque plantou de uma forma errada ou teve muita pressa no plantio e aí resultou num stand deficitário, num stand com problema. E deixando o recado para o produtor que faça uma manutenção precisa das suas máquinas, que tenha cuidado no treinamento do operador, que compre uma boa semente, faça um treinamento homogêneo, um treinamento eficiente, tenha uma boa dissecação da lavoura e não peque na hora do plantio, porque o plantio realmente é uma parte imprescindível e que não tem, vamos dizer assim, conserto, não tem remendo. Até pode fazer um replante? Pode, mas a semente, o insumo semente já terá sido gasto e com certeza não ficará uma lavoura como ficaria exatamente na primeira vez. Agora iremos tratar da quarta etapa, que é a etapa do monitoramento de colheita. Certo? O que representa isso? O que muda isso? No sistema tradicional, o produtor trabalhava com a colheita pela média, ou seja, o talhão tal produziu tantos sacos por hectare. E na agricultura de precisão, o que a gente está fazendo? A gente está tratando hectare por hectare, gleba por gleba, micro pedaço por pedaço, ou seja, na agricultura de precisão, com monitoramento de colheita, o produtor terá vamos dizer, a chance, a forma de monitorar talhão por talhão, pedaço por pedaço, ou seja, ele vai saber aonde produziu mais e aonde produziu menos. Um exemplo disso, ó, nós temos aqui, ó, que na área que pela média produziu 51 sacos por hectare, nós temos pontos com até 87 de produtividade, porém também temos outros com 23 sacos de produtividade, ou seja, se o produtor analisar que 23 sacos é o mínimo e pondo 100% ele terá 46, pondo mais 100 ele terá 69, ou seja, a diferença do mínimo para o máximo chega a quase 400%, o que realmente é muito grande, é muito gritante e a agricultura nacional, a agricultura brasileira precisa verticalizar a produção e o monitoramento de colheita é uma das grandes ferramentas para isso. É uma forma que o produtor tem de avaliar ponto a ponto e saber aonde estão os pontos críticos e de forma isolada, de forma precisa ir lá e corrigir ponto a ponto. Então, esse que é o monitoramento de colheita, uma grande ferramenta para o nosso produtor melhorar e aumentar sua produtividade. Pessoal, chegamos agora à quinta etapa do nosso projeto Agricultura de Precisão para Todos, que são os tratos culturais na lavoura, não é? Então a gente tem aqui a tecnologia de irrigação para manter a umidade do solo em nível adequado para o crescimento vegetal, a utilização de sensores no solo com leitura com equipamento digital
para analisar com precisão o nível de umidade do solo e calcular a dose de irrigação. Esses sensores eles podem ser espalhados ao longo da lavoura. Além de tudo, hoje a tecnologia dos veículos aéreos não tripulados e dos drones, eles possibilitam que a gente consiga tirar imagens da nossa lavoura, correlacionar com os sensores que a gente tem no solo e obter informações de como é que está o estado da nossa lavoura, tanto na questão de umidade, quanto na questão de taxa fosfotossintética, na questão de atraque de pragas, doenças e moléstias. Cumprindo as 5 etapas do programa de agricultura de precisão ou do processo de agricultura de precisão, o agricultor vai ter a gestão de dados de toda a sua propriedade de forma precisa. Com isso, ele pode tomar decisões em termos de obter a melhor utilização e o melhor custo-benefício na utilização de insumos e obter altíssimas produtividades, porque todas as técnicas de manejo são monitoradas e analisadas.